E começando a revisão do capítulo 65 de Boruto, dando continuidade aos eventos do capítulo anterior, o Boruto continua em colapso no chão, enquanto Kawaki está preocupado, assumindo que seja um efeito secundário dos medicamentos, até que o tempo subitamente para e o Momoshiki aparece para o Boruto dizendo que mesmo interrompendo a extração do karma com um medicamento insignificante, não era nada mais do que uma medida provisória, reforçando o que o próprio Amado disse sobre os medicamentos. E um detalhe interessante é que o tempo parado não se limita apenas ao campo de batalha, é mostrado que o tempo está parado até mesmo para a Eida, o que certamente impede que ela veja o que está acontecendo, pois em teoria essa interação entre Momoshiki e Boruto deve ter acontecido em milésimos de segundos no tempo real. Aliás, eu não pude deixar de notar uma certa inspiração em JoJo's Bizarre Adventure, um mangá que, como eu já disse em outras revisões, o Ikemoto se inspira muito na parte estética. O efeito de fumaça ou névoa em volta dos personagens provavelmente é uma referência ao Zawardo do Dio, que também é uma técnica de congelamento temporal e possui um efeito parecido quando é usado. Um detalhe bem legal. Prosseguindo, conseguindo mexer apenas os olhos, o Boruto começa a lembrar que a mesma coisa aconteceu logo depois que o Momoshiki foi derrotado, quando provavelmente colocou karma nele, o que se diferencia muito da versão do anime ou da própria teoria do Jigen Ishiki, que assumiu que o Momoshiki teria implantado o karma no Boruto quando ele estava à beira da morte. Agora podemos ter quase certeza que o Momoshiki implantou o karma de fato após a morte, algo que ainda não estava muito claro, o que também reforça a teoria de que dar um karma na forma etérea espiritual seja uma habilidade única do próprio Momoshiki. Talvez por isso o Ishiki não conseguiu fazer o mesmo com Kawaki. Bom, além disso, Momoshiki observa que o Kodo estava ali, também mostrando saber que ele tinha a posse do Jubi, portanto decide que essa era a chance perfeita de matá-lo e manda o Boruto se mover. Em seguida, o Boruto levanta dando um salto e parando bem na frente do Kodo, dessa vez sendo controlado pelo Momoshiki, com chifre e tudo. Detalhe que o chifre dele continua quebrado como da última vez, indicando que talvez a regeneração do Momoshiki esteja limitada ou enfraquecida. Mas antes que o Kodo pareça ter alguma reação, Momoshiki lança um Rasengan gigantesco nele. Porém, como já era de se esperar, o Kodo consegue escapar com as marcas de garra. Mas ainda assim fica surpreso com o poder imenso de um verdadeiro Otsutsuki, muito diferente do nível que o Boruto mostrou anteriormente. Mas o Momoshiki retruca o ameaçando. E logo o foco muda para Konoha, onde Amado e Sai estão tendo uma conversa sobre os atuais acontecimentos. O Amado fica sabendo que o Kawaki se encontrou com o Kodo, mas acha estranho como o Kodo conseguiu encontrar o Kawaki tão rápido, já que ele não deveria ter nenhuma habilidade sensorial. Sai e Sumire até assumem que ele tem algum aliado trabalhando com ele, como um externo, mas apesar de não descartar a possibilidade, o Amado duvida que esse seja o caso, pois até onde ele sabe, não havia ninguém qualificado. Só lembrando que do ponto de vista do Amado, a Eida foi descartada, ela está morta. Em todo caso, Sai considera a aparição do Kodo uma coisa boa, pois eles poderiam se livrar dele logo e contanto que isso aconteça, a existência de qualquer aliado não importava. Porém, o Amado parece não escutar os comentários do Sai, ficando aéreo e pensativo, onde inclusive há um diálogo interno bem enigmático da parte dele, que pode ter várias interpretações, enquanto a Sumire lança um olhar de desconfiança. Mas esse é um assunto para o final do vídeo. E voltando à luta contra o Kodo, o Momoshiki continua lançando vários Choudama Rasengans nele, que continua esquivando até que a Eida avisa que talvez seja melhor escapar, assumindo que o Kodo não consegue aguentar um oponente tão poderoso. Sendo assim, enquanto o Momoshiki prepara mais um Rasengan, o Kodo captura o Kawaki mais uma vez e o faz de escudo, tentando chantagear o Momoshiki e convencê-lo a parar de atacar, já que ele precisaria do Kawaki como sacrifício para o Jubi. Sendo assim, o Kodo decide levar o Kawaki mais uma vez, porém quando ele está prestes a levá-lo, o Momoshiki comprime o Rasengan que estava fazendo e o atira como uma bala, o chamando de Rasendan, projétil espiral. Curiosamente seguindo um conceito muito parecido ao do Ashuku Rasengan, um Rasengan comprimido visto no anime, só que sendo usado de maneira diferente. Prosseguindo, Kodo é atingido no ombro, dando uma brecha para que o Momoshiki consiga salvar o Kawaki. Inclusive, o Momoshiki até zomba do karma do Kodo e assume que ele não consegue absorver ninjutsus, o que pode confirmar as suspeitas que surgiram desde o último capítulo sobre o karma do Kodo não ser capaz de absorver ninjutsu, já que ele não absorveu nenhum ninjutsu do Boruto.
Obviamente o Kawaki não gosta do fato de ser salvo pelo Momoshiki e não gostando do tom de voz do Kawaki, o Momoshiki ameaça que vai dilacerar todos os seus membros se ele não calar a boca. Mas mesmo assim o Kawaki tenta atacá-lo, não deixando outra escolha para o Momoshiki a não ser cumprir o que disse. Mas quando ele está prestes a quebrar o braço do Kawaki, Naruto e Shikamaru aparecem salvando o Kawaki mais uma vez e também tornando o campo de batalha um verdadeiro caos para o lado do Kodo, bem como observado pela Eida, que mais uma vez o aconselha a recuar. Mas o Kodo, por sua vez, vê uma oportunidade ao perceber que o Shikamaru estava lá. Enquanto isso, Naruto pergunta ao Kawaki sobre o que está acontecendo com o Boruto, mas o Kawaki simplesmente grita desesperado pedindo para que ele saia dali, ou do contrário, ele realmente será morto. Mas obviamente o Naruto se nega a fugir, dando mais um discurso sobre o papel do Hokage. Até que o Shikamaru é pego de refém pelo Kodo, que ameaça matá-lo caso Naruto tente fazer algo, deixando Naruto completamente sem ação, apesar dos pedidos do Shikamaru para apenas ignorá-lo e destruir o inimigo sem pensar nele. E para completar, o próprio Momoshiki decide ajudar o Kodo a matar o Naruto, já que ele também era um incômodo para ele. Desesperado, Kawaki parte para cima do Momoshiki, mas é chutado para longe mais uma vez. Chegando ao final do capítulo, tudo parecia perdido para o lado do Naruto. Momoshiki canta a vitória dizendo que era um checkmate para o Naruto e que não importa o quão forte alguém seja, o final é muitas vezes lamentavelmente frustrante, quase como se estivesse falando da situação pela qual ele mesmo passou, e se prepara para usar mais um Choudama Rasengan, não deixando outra escolha para o Naruto a não ser tentar se defender. Só que quando o Momoshiki usa o Rasengan, em um determinado momento percebe que ele está sendo absorvido, ao mesmo tempo que a figura do Kawaki vai sendo revelada aos poucos, de forma épica e dramática, em meio de lembranças das palavras do amado quando lhe ofereceu o Karma no capítulo 59, até que finalmente o Kawaki se revela com o Karma para a surpresa de todos. E não só isso, seu olho esquerdo visualmente lembra um Byakugan, mas com um pequeno triângulo na borda, o que está fazendo muitos suspeitarem que seja um doujutsu. Agora, terminando o vídeo, esse capítulo foi uma verdadeira surpresa para mim. Como eu havia dito na revisão passada, esse capítulo poderia ser um verdadeiro divisor de águas definindo o rumo dessa luta, e de fato ele foi. Eu posso dizer com todo orgulho que eu quebrei a cara com relação ao que eu achava na revisão passada, e ainda bem, mesmo que o Boruto em si não tenha voltado ao combate, o que ao meu ver seria o ideal, eu nunca imaginaria um cenário tão tenso quanto esse, onde além do Momoshiki assumir o controle do Boruto, se aliou ao Kodo contra Naruto e Kawaki no final numa reviravolta inacreditável. Inclusive, eu dou um destaque especial ao Momoshiki, uma das grandes surpresas desse capítulo, que basicamente protagonizou o capítulo. Ele entregou tudo que o Boruto deixou de entregar no capítulo passado. Ele mostrou um nível de poder que realmente faz jus ao novo estágio do Karma, criou uma nova variação de Rasengan que remete ao Rasengan comprimido do anime, o que foi interessantíssimo. Eu não duvido que se o Rasengan comprimido vir a existir na continuidade do mangá, ele seja criado como uma tentativa do Boruto recriar o que o Momoshiki fez. Seria uma ótima forma de introduzi-lo ao mangá. E além disso, supostamente ele usou uma das suas habilidades mais marcantes, a habilidade de potencializar ninjutsus, já que eu não acredito que ele seja capaz de usar tantos Choudama Rasengans consecutivamente dependendo apenas do chakra do Boruto. As interações dele com outros personagens também foram excelentes, ele esbanjou um carisma, personalidade e imponência durante os diálogos que não vimos em outras situações em que ele esteve envolvido. Diria até que ele conseguiu impor mais respeito do que o próprio Kodo nos últimos capítulos, especialmente neste, onde ele só foi humilhado e ainda teve que recorrer à covardia para ter alguma vantagem. E mesmo a aparição do Momoshiki, que parecia improvável devido aos medicamentos e por ele não ter se manifestado antes, trouxe um novo mistério à tona, pois não ficou muito claro se o Boruto permitiu que ele assumisse ou se ele tomou o controle à força. Porém, isso já pode indicar que talvez haja um padrão na manifestação dele. Em todas as vezes que o Momoshiki assumiu o controle do Boruto, o Boruto esteve em risco. Ele nunca conseguiu assumir o controle do Boruto em outras circunstâncias. A diferença é que dessa vez o Boruto estava consciente para ver tudo acontecendo. Então a falta de chakra ou o desmaio em si podem não ser fatores decisivos para que isso aconteça.
Talvez o Kodo não esteja errado no final das contas quando disse que não era comum a consciência do Otsutsuki se manifestando através do receptáculo. Isso seja uma espécie de mecanismo de defesa que o Kodo desconhece, com o Otsutsuki aparecendo apenas quando o receptáculo está correndo risco de vida. Enfim, o Momoshiki foi um show à parte neste capítulo. E sim, eu sei que talvez alguns estejam decepcionados porque esperavam finalmente ver o Jogan aparecendo no mangá ou a cicatriz sendo feita, e agora que o Momoshiki assumiu, dificilmente essas coisas vão acontecer. Mas, a essa altura do campeonato, depois de 65 capítulos sem rastro do Jogan, acho que devemos começar a cogitar que ele seja algo exclusivo do anime, assim como várias habilidades que vimos o Boruto usando apenas no anime. Por mais que aquela representação do Deus Único tenha vários olhos que lembrem o Jogan, não dá para ter certeza até que seja feita uma colorização oficial ou que o próprio Boruto desperte no contexto do mangá. E no caso da cicatriz, talvez ela seja feita em outra luta importante após o time skip, o que sinceramente eu acho até melhor, pois a cicatriz tem que ser um símbolo, um evento marcante na vida do Boruto, e quem sabe no futuro existam situações melhores para que isso aconteça. Bom, agora falando do grande plot twist desse capítulo que nos proporcionou um desfecho épico, o novo, entre aspas, karma do Kawaki e esse aparente novo doujutsu que estão deixando o fandom bem confuso e dividido pelo que eu estou vendo, confesso a vocês que de todas as surpresas desse capítulo, o Kawaki aparecendo com um novo karma era a última coisa que eu esperava ver a essa altura do campeonato. E eu acho que finalmente esse evento mostra o valor dos capítulos de transição que basicamente estavam preparando o terreno para a volta do karma pouco a pouco como peças de um quebra-cabeça. A origem desse karma ainda é um mistério, mas talvez ele esteja no Kawaki há mais tempo do que muitos imaginam, e a resposta para a origem dele pode estar no misterioso diálogo interno que o Amado teve neste capítulo, que dá a entender que ele e o Kawaki estejam trabalhando juntos. Então, aquele plano suicida, sem qualquer garantia de sucesso do Kawaki, que muitos estavam criticando na época por ser precipitado e não estar de acordo com o personagem, pode nunca ter sido o plano real, e sim parte de um plano maior. Eu não duvido que, apesar do Kawaki ter dito que não precisava do karma no final do capítulo 60, isso tenha sido apenas uma isca do autor para afastar a possibilidade dele receber o karma tão cedo na cabeça dos leitores e em algum momento, em off, que talvez ainda seja mostrado nos próximos capítulos, ele tenha decidido receber o karma novamente depois de tanta indecisão e as palavras do Amado entrando cada vez mais em sua mente. Afinal, não dá para dizer que o capítulo 61, onde ele escapa, se passa no dia seguinte ao 60 e tenha planejado tudo isso com o Amado. Talvez a real intenção do Kawaki esse tempo todo foi atrair o Kodo para fora do esconderijo e matá-lo pegando desprevenido, já que ele não teria como saber que o Kawaki recebeu o karma novamente. Só que ele não contava com a interferência do Boruto ou que a situação iria tomar essas proporções. O único problema dessa teoria é a Eida, que já saberia se Amado e Kawaki estivessem planejando algo, a menos que eles tenham dado sorte dela não se focar neste evento específico ou tenham feito o plano de forma que seria imperceptível para outros ao redor deles, já que eles também estavam sendo vigiados por Konoha. Outra possibilidade válida caso não exista um plano entre Amado e Kawaki é que o Amado simplesmente já tenha colocado esse karma no Kawaki há muito tempo durante os exames rotineiros sem o próprio Kawaki saber. O Amado nunca teria dado uma real escolha ao Kawaki desde o início. Se ele escolhesse receber o karma, ótimo, era só o Amado reativá-lo fingindo que estava recriando o karma, e se ele escolhesse não recebê-lo, tanto faz, ele teria o karma do mesmo jeito. O que, parando para pensar, faz total sentido, visto que desde o capítulo 59 está óbvio que o Amado tem algum plano envolvendo o Kawaki recuperando o karma, e eu não sei se ele estaria disposto a depender da boa vontade do Kawaki. Quanto ao possível doujutsu, que muitos estão suspeitando ser o estágio inicial do doujutsu do Ishiki, lembrem-se que no caso do Ishiki o doujutsu ficava no olho direito, e talvez ainda seja cedo para tirar qualquer conclusão,
Mas esse olho me lembra muito mais os olhos do Jigen e talvez esse triângulo seja nada mais do que efeito de reflexo, e a intenção é representar um olho opaco, sem vida, como eram os olhos do Jigen. O que tem muito a ver com o karma do próprio Kawaki, já que em teoria é um karma sem alma do Otsutsuki, um karma morto. Em todo caso, é bom esperar para ver o que o próximo capítulo nos reserva. Enfim, esse foi um ótimo capítulo que fechou o ano com chave de ouro e deu um gancho excelente para o próximo capítulo. Quem imaginaria uns 2 capítulos atrás que essa luta acabaria com Momoshiki e Kodo enfrentando Naruto e Kawaki, o que por si só abre um leque enorme de possibilidades. Podem até colocar o ciborgue do Amado ou Sasuke no meio, que eu duvido muito que essa luta termine tão cedo. Agora eu realmente não começo a duvidar tanto que o Momoshiki pode acabar matando alguém. Ainda mais porque é difícil imaginar essa luta sendo equilibrada. O Naruto claramente não tem condições de lidar com o Momoshiki, que parece estar muito mais forte do que da última vez que assumiu o corpo do Boruto, e eu duvido que o Kawaki terá acesso a todo o potencial do Ishiki logo de cara. E neste caso, será que o Naruto terá coragem de fazer o que disse ao Gaara e tentar matar o Boruto se for necessário? E o que será do Boruto daqui pra frente após essa luta? Como o Boruto encararia a todos à sua volta, especialmente o seu melhor amigo, Shikadai, se o Shikamaru acabar morrendo em combate indiretamente por culpa dele? Sem falar que ficou comprovado que as pílulas não impedem que o Momoshiki se manifeste, ou seja, o Boruto ainda é uma ameaça ao mundo. Será que no final das contas o Boruto de fato vai perder tudo, como o Momoshiki disse, por ser visto como um monstro por seus próprios amigos e ser caçado por outras vilas? Será que ele realmente vai acabar se tornando um renegado como muitos esperam? Sinceramente eu tô adorando essa imprevisibilidade dos últimos capítulos de Boruto. Todo mês eu mudo minhas expectativas. Talvez os únicos pontos negativos, se é que podemos chamar assim, é que apesar de todas as surpresas e plot twists, na prática talvez não tenha acontecido muita coisa. Quase 1/3 do capítulo foi gasto na interação entre Boruto e Momoshiki, e muitas páginas foram dedicadas ao Momoshiki tentando acertar o Kodo com o Rasengan. Sinto que o capítulo poderia ter sido um pouco mais objetivo, mas ao mesmo tempo eu também entendo a necessidade de pôr mais impacto visual nas cenas com os Rasengans. Visto que o Momoshiki estava no controle, tem que ser dada uma ênfase no nível de poder que ele tem. E acho que o Ikemoto conseguiu fazer isso muito bem dessa vez, apesar de ter exagerado na fumaça nos cenários, um artifício preguiçoso muito usado pelos mangakas e quadrinistas em geral para diminuir a necessidade de desenhar destruição de cenário, e nas speedlines, especialmente quando Boruto usava os Rasengans. Dessa vez chegou até a me incomodar, quase metade do capítulo não teve cenários, foi pura fumaça e speedline. Parece até que faltou o assistente para fazer os cenários neste capítulo. Além disso, Naruto e Shikamaru tiveram um desempenho inicial bem abaixo do que se espera deles, especialmente o Shikamaru. Para início de conversa, eu não vejo problemas nele usando Kagemani no Momoshiki, como algumas pessoas por aí dizendo que ele deveria saber que o Momoshiki o absorveria, pois da última vez que o Momoshiki assumiu o controle do Boruto, ele tinha a limitação de não poder absorver ninjutsus para não acordar o Boruto, limitação que ele não tem mais, possivelmente devido a algum efeito dos medicamentos ou a natureza da possessão dele dessa vez. De qualquer forma, não teria como o Shikamaru saber que dessa vez ele é capaz de absorver ninjutsus, e também dá para assumir que o Shikamaru não teve escolha. Ele precisava parar os movimentos do Momoshiki, nem que fosse por um instante, para o Naruto salvar o Kawaki, e o objetivo foi cumprido. O problema realmente está no estrategista do calibre do Shikamaru sendo pego de refém tão facilmente pelo Kodo, alguém que, em teoria, ele deve conhecer as habilidades através das informações do Amado. Sinceramente, se era para alguém ser pego de refém, eu teria comprado mais a situação se a Hinata tivesse desobedecido, se envolvido na luta e pega de refém. Em todo caso, eu dou o benefício da dúvida. Eu entendo que o foco desse capítulo foi o Momoshiki, deixando pouco espaço para a chegada de Naruto e Sasuke ser melhor desenvolvida, e talvez ainda seja cedo para julgar qualquer coisa. Eles acabaram de se envolver na luta e não duvido que o Shikamaru bole alguma coisa para sair dessa situação no próximo capítulo e seja de fato útil como se espera.
O bom é que pelo menos essa situação serviu para ilustrar muito bem o que eu disse na revisão passada, o que acontece quando um Konoha 11 se envolve numa luta que só Naruto e Sasuke podem lidar. Se eles são pegos de reféns ou feridos, o Naruto é colocado num dilema entre lidar com o inimigo, o que significa sacrificar os seus amigos, e proteger os seus amigos, o que significa ficar completamente de mãos atadas, sem ação. E foi por essa mesma razão que a Kurama não contou a verdade sobre os efeitos colaterais do modo Baryon. Pode-se dizer que esse é o grande ponto fraco do Naruto. Agora, imaginem esse problema sendo multiplicado com o envolvimento de vários Konoha 11 na luta. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.